Fala, pessoal, mais um podcast Pode Vir, Aline Teixeira por aqui. E hoje eu tô com uma presença ilustre do pastor Rafari. Ele tem um trabalho muito legal nas comunidades, ele vai falar um pouquinho sobre todo o trabalho social que ele tem. Ele é músico profissional, toca bem pra caramba, já tentou me ensinar aí tamborim e ganzá, mas eu vou aprender um dia, depois das eleições, quando eu tiver um tempo, eu vou aprender, porque eu falei pra ele que tamborim eu acho difícil, mas vamos ver se dá pra aprender. É um prazer estar aqui com você, obrigado por você ter aceitado o convite, né, de estar aqui pra gente bater esse papo. E eu queria, pastor, que você falasse um pouquinho sobre você, né, se apresentasse aí para as pessoas e falar um pouquinho sobre a sua trajetória aí no lado social, né, na igreja, como é que é. Desde já agradeço pelo convite. O nome do podcast é super sugestivo. Eis-me aqui. Então, eu sou o pastor Rafari, né? Me tornei pastor. Quero falar um pouco sobre essa questão do pastorado. Pastorado não é uma coisa que a gente escolhe, Aline. A gente é escolhido. Uhum. Ninguém se determina, eu vou me tornar pastor. Conforme o caminhar, você se torna pastor. Né? Na palavra de Deus diz que ele que nos chamou. Então, eu me tornei pastor. Não era um dos meus objetivos. Mas, porém, a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. E aí, eu me tornei pastor. E, além de ser pastor, tenho um trabalho social. Eu tenho um projeto que a gente leva para vários lugares. O nome do meu projeto chama Batucando para a Vida. Legal. É sugestivo nesse sentido mesmo, né? Batucando para a vida melhorar, batucando para a vida mudar. Então, o nome de um projeto que tem essa sugestão, porque eu acredito muito que através da arte e da cultura você pode transformar vidas, né? E aí a gente tem um material vasto, as crianças e os adolescentes da periferia. Atualmente eu estou trabalhando num projeto social lá no Hermelino. Uhum. A gente trabalha a música como terapia. Ah, que legal. A música não é o objetivo torná-los músicos, mas utilizar a música para amenizar algumas dores, a dores que eu falo não é dor física, mas dor da alma, né? Dor da alma, né? A exclusão social. E assim, né, Rafari, mesmo que o intuito não seja transformar em músicos, mas se essa criança, adolescente, de repente pegar gosto, ele pode ter continuidade, né, na vida dele, levando essa profissão também, né? É um começo também, né? Eu dou aula há muito tempo, eu trabalho com processo social há muito tempo, há mais de 25 anos. Eu já tenho alunos meus que se tornaram músicos, tornaram profissional da área. E se não tornaram diretamente, utiliza a música como também uma fonte, né, de inserção social e até de aceitação. Por exemplo, quando você toca um instrumento, muitas vezes você é convidado por você tocar um instrumento. Convidar a Aline, ela toca tal coisa assim. Então, é uma forma de você se sociabilizar. Sim. Né? Então, a arte, a música... A música tem esse poder, né, Rafael? Tem esse poder, de inserção. Então, convida a Aline, ela toca um pandeiro legal, viu? Não, mais ou menos, gente. Chama a Aline, ela toca, tal. Então, você vai se inserindo na sociedade. Então, eu utilizo a música dessa forma. E, óbvio, se um dia algum deles quiserem se tornar músicos ou tiverem essa opção de se tornar músico, por que não? Sim. Não é? Mas o objetivo principal é isso. Resgate de vidas e sociabilização. E a música também, Aline, ela tem o poder de se autoconhecer. Cada menino que a gente trabalha, menina, eu tenho um diagnóstico comportamental, entendeu? Isso eu disponibilizo para a mãe, disponibilizo, né, para o familiar e até para o próprio projeto. Né? Quem é essa criança? Como é que ela se comporta? Por que ela se comporta assim? Qual o grau de aprendizado que ela tem? Qual o grau de... Por que ela se comporta desse jeito? Por que ela é tão rebelde? Porque, assim, a criança, Aline, ela é o fim de algo que aconteceu lá atrás. Com certeza. Entendeu? Muitas vezes as pessoas acham que ali ela, não é. É todo um conceito, toda a formação e informação que ela teve que o faz ser daquele jeito. Ninguém é o que é por acaso. Tudo tem, né, algo que aconteceu lá atrás, algo que foi feito para que aquela criança se comportasse daquele jeito. Sim. Eu estava vindo para cá, eu peguei o Uber e conversando com o motorista, ele me deu um testemunho assim maravilhoso. Ele vivia na rua,
não porque ele queria, mas por opção do pai e da mãe. O pai e a mãe dele moravam na rua, e ele começou a morar na rua. E ele teve toda a sorte de se tornar um drogado, se tornar uma pessoa revoltada, e não é, Aline. O testemunho que ele me falou foi maravilhoso. O próprio pai incentivava ele a usar. O seu primeiro baseado, eu vou querer enrolar. Por incrível que pareça, Nossa, Aline. que coisa, Olha que né? coisa séria. Muito sério. Por incrível que pareça, ele não utiliza nenhum tipo de droga. E hoje tá aí trabalhando. Hoje está tem uma trabalhando, profissão. tendo uma profissão. Então percebe-se que a criança ela pode se tornar algo que a própria sociedade já inseriu nela o que ela deveria ser. Então, o trabalho social, a música, ela vem com esse intuito de transformação de vida, realmente. E é muito interessante, né, o que você fala, porque realmente, né, quando a gente olha para uma criança, para um adolescente, tem uma história por trás de uma família, né, dos pais. A gente não sabe o que essa pessoa passa dentro de casa, o que essa criança passa dentro de casa. Porque eles falam assim, esse daí é revoltado, esse daí não tem jeito. E não vai no cerne do problema, né? Porque se de repente a gente soubesse o que essa criança passa, qual que é a história de vida dela, talvez fizesse uma diferença. E é muito importante esse trabalho que você faz, Raffary, assim, de você conseguir ter esse diagnóstico, entender a criança como ela é, né? E não só naquele estereótipo que as pessoas passam, né? Parabéns pelo seu trabalho, eu acho que... E assim, a música, eu sempre falo para as pessoas, eu não sou música, né? Eu não sou profissional, mas ela é realmente uma terapia para a alma, né? Para o seu eu interior, para a sua essência, né? Porque você tá ali conectado com a música, com você mesmo. E a música, ela agrega. A música, pra mim, é uma das coisas que o ser humano inventou, das melhores coisas que a gente inventou, né? Porque não é coisa pro mal, né? É sempre uma coisa pro bem. E traz alegria pras pessoas, né? Sim. Um ambiente com música é um ambiente muito mais alegre, né? E agora eu queria fazer uma pergunta, assim, por curiosidade. O porquê do seu nome? Raffary, é porque eu adicionei esse nome. Não é seu sobrenome, não é pastor? meu sobrenome. Tá. Ele se tornou porque as pessoas me chamavam muito de Rastafari. Ah, tá. Então, como eu sempre convivi com música, sempre me envolvi com música, e tinha uma empresária minha que ela me chamava de Rastafari. E isso pegou, né? Todos me chamavam. Aí eu comecei a pesquisar algo que fosse mais ou menos próximo daquilo, que eu não queria me dissocializar do nome com relação à música, mas não queria me associar o meu nome com a religião Rastafari. Sim. Não que eu tenha algo contra, mas não era esse o objetivo. E aí eu pesquisando, eu cheguei nesse nome, né, que é Raffary, eu adicionei no meu nome. E o pessoal te chama assim, Raffary? Me chama de Raffary, porque eu me apresento dessa forma. Já se apresenta assim. E eu coloquei, meu nome agora é Jorge Luiz Raffary Ferreira dos Santos. Você já incorporou mesmo, já coloquei, né, no meu nome, e é assim que as pessoas me conhecem. Ah, que legal. E agora, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho na igreja, né? A gente vê hoje que as igrejas, elas têm também um trabalho social muito grande nas comunidades que elas estão inseridas, né? Então, qual região que é? Zona Leste, Vila Matilde. Leste. Vila Matilde? Então, acredito que, assim, por tudo que eu ando vendo, assim, nas minhas caminhadas aí por São Paulo e em várias regiões, eu vejo que lugares como a igreja, ela é um lugar que as pessoas buscam acolhimento e muitas vezes até ajuda de outras coisas, né? Não só na parte da religião. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo, Aline. A igreja ela é muito importante, né? A igreja ela é fundamental. E o trabalho social na igreja é muito forte, né? Quero até mandar um abraço para o meu apóstolo, Estevão Hernandes, Bispa Sônia. E, assim, é um trabalho social maravilhoso, porque a gente entrega a cesta básica nas comunidades. A gente leva a cesta básica, a gente faz, além de falar sobre Jesus Cristo, além de falar... Também tem essa parte do social, né? Porque assim, não adianta nada, Aline, você levar a palavra se a pessoa está com fome. Então é importante que as duas coisas andem junto, né? E a gente tem esse trabalho social que é levar a cesta básica, e também um outro trabalho social que a gente tem dentro da igreja é a questão do GALF. O que é o GALF? É o Grupo de Apoio ao Usuário
e a família. Certo. Então, a gente acolhe as pessoas que são usuárias, faz um trabalho social com ela de inserção na família. Entendi. Entendeu? Então, é um trabalho também maravilhoso, porque a gente acaba... E faz o trabalho também, desculpa te cortar, pastor, com a pessoa também, as famílias junto com essa pessoa. Porque o que acontece, Aline? Geralmente, o usuário, a primeira coisa que atinge é a família. Sim. Né? Então, é importante que a gente... E sem a família, ele não consegue ter força o suficiente para superar. Porque o que é a drogadição? A drogadição é uma doença. Né? A doença que as pessoas precisam saber que ela é doente e que ela precisa ser tratada. Então, a gente trata o espírito, porém, também a gente traz a questão de inserir essa vida. De trazer esse conhecimento para a pessoa que isso é uma doença. Porque a família, Aline, ela é atingida diretamente. Eu costumo dizer... É a primeira coisa que abala, né, é o familiar. É a família. Então, eu costumo dizer que a droga ela é boa. A consequência da droga que é o problema. Ruim. E quem recebe a carga maior da consequência da droga? É o familiar, que recebe muitas vezes agressões, muitas vezes a pessoa ela usurpa, né, coisas dentro de casa para poder vender. É verdade. Então a família é que sofre o primeiro impacto e é muito forte isso. Não é por quê? Porque a família ela tem um limite dela e acaba muitas vezes essas pessoas indo para a rua em função dessa questão, né, de a família não aguentar mais, né, porque às vezes essa pessoa, por conta, né, do efeito da droga e até mesmo da abstinência, pode se tornar uma pessoa violenta, né, porque não é a pessoa que está violenta, né, a droga pode fazer isso. Então, é difícil para a família, às vezes, sustentar isso dentro de casa, né, esse ambiente que fica, né. Eu costumo dizer para eles, Aline, que a droga, ela faz bem só quem usa. Só quem usa faz, porque realmente dá aquela sensação prazerosa naquele momento. E é momentânea também, né, momentânea. Porém, a consequência dela é muito ruim, entendeu? Então, a gente costuma falar sobre isso para eles, entendeu? Que a primeira ação para cura é você se determinar em ser curado. Sim, você tem que aceitar, né, pastor? Ser curado. Buscar essa cura. Entendeu? E a questão da palavra de Deus, ela ajuda muito com relação a isso, não é? Porque a palavra de Deus é um acalanto para a pessoa. E ela busca na igreja isso, não é? Não a gente passar a mão na cabeça, a gente tem que falar a realidade, para que realmente ele se conscientize de que a droga tem uma consequência terrível, tanto para ele, quanto para os familiares e também na sociedade. Sim. Porque, Aline, as pessoas não confiam num drogado. Não. Infelizmente, essa é uma realidade. Ela perde essa confiança na sociedade. E o resgate disso é muito difícil. É doloroso. Porque o drogado, ele, quando ele vem para a igreja, ele quer que a cura dele seja instantânea. E não é assim, não é uma mágica, né, pastor? Não existe. Tem um passo a passo, né? E tem uma determinação, não é? Porém, na palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Você conhece a tua fraqueza. Então, se você se conhece sendo fraco, evita de ir naquele lugar. Sim. Evita de ir ali. Porque se você for, você vai cair. Entendeu? Então, é importante que você não vá. É importante que mude os hábitos. É importante que, muitas vezes, mude até de relacionamento. Sim. Né? De amizades. De amizades. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa ela é fragilizada nesse ponto. Não é? Então, a gente tem na igreja lá o Galf, que é maravilhoso. Muito bonito. E assim, além do Galf, tem a questão da bateria Salmo 150. Que legal. Né? Que é uma bateria de samba enredo, que a gente vai para as comunidades. A gente entra nas comunidades. E eu costumo dizer, quando a gente está evangelizando, se não aparecer um bebum dançando com a gente, não está valendo. Não é. Não valeu. Eu só fico grato quando eu vejo um bêbado lá vindo, né? A gente abraça, a gente acolhe, porque essas pessoas que necessitam ali. Sim, sim. É uma pessoa que já está marginalizada pela sociedade. E por que tem que mais pessoas marginalizar, né? Vamos acolher ao invés de... Ela não precisa. Então, é uma oportunidade que, através do som da bateria, a gente tem a oportunidade de chegar nessas vidas. E aí, conversando, abordando, a gente leva essas pessoas para fazer um tratamento junto conosco. Muitas vezes consegue trazer essa pessoa, né, pastor? Consegue trazer essas pessoas e a gente também tem uma clínica.
né? A gente encaminha para nossa clínica. É uma parceria que uma vocês parceria. Não, é algo mantido pela igreja. Ah, que né? bacana. Então, é um local que muitas vezes a gente pega eles e interna na clínica. Né? No mínimo 6 meses ele vai ficar limpo. Sim. Né? Porque é o período período de desintoxicação, é né? o período que eles ficam lá, são a média de 6 meses. E, pastor, assim, né, de tudo que você está falando, você acha que a igreja, ela acaba fazendo muitas coisas que seriam competência, né? Ou até mesmo obrigação do poder público, do Estado? A gente tem consciência de que o que a gente está fazendo são 2 coisas, Aline. Nem substituir a família, nem substituir a ação do governo. Uhum. É importante que a gente tenha essa consciência. Mas, porém, a gente não pode ficar de braços cruzados, vendo a coisa acontecer, né? Então, é importante que a igreja possa vir ser uma parceira, Sim. tanto do governo quanto da família. E essa parceria existe hoje em dia? Existe, não assim, como é que eu posso dizer, tão formal. Tá. Existe na informalidade. Tá. Não é? Existe na informalidade. Não existe uma coisa assim, vamos fazer junto, dessa forma, agindo desse jeito. Eu acho que é fundamental que isso possa um dia vir a acontecer. Sim. Porque a igreja tem uma inserção de que muitas vezes... Porque é importante a gente compreender quem é cada um. Sim. Cada instituição. Uhum. Respeitando as suas ações e as suas interferências. Então, eu acredito que a igreja ela vem dar um suporte. Ela não vem para sanar o problema. Sim. Ela vem para ser um dos braços para que isso possa vir a ser sanado, para que isso possa vir a ser superado. Mas cada um respeitando o seu... Porque se a gente tivesse, né, pastor, essa união, então, entre o poder público, a igreja, então, por exemplo, você faz esse trabalho tão maravilhoso, né, com as pessoas que são usuárias ou adictos, né, pessoas que querem deixar, né, de ser usuário de droga, e se tivesse uma ajuda do Estado, talvez vocês conseguissem atingir mais pessoas e tivessem, né, um maior número, porque existem limitações, querendo ou não, né, e eu acho que o poder público, ele tem que andar junto, né, com esse tipo de movimento, de projeto, né? Eu acho que é necessário. É necessário porque aquilo que eu havia dito, né? A inserção da igreja, muitas vezes, ela tem um acesso que o poder público não tem. Então, uma coisa complementa a outra. Sim, é isso aí. Porque a igreja chega até certo ponto, Sim. né, pastor? Nós somos limitados. Sim. Nós somos limitados. É importante que a gente reconheça isso. Sim. Então, na nossa limitação, quem pode entrar? Poder público. Né? Com ações propositivas, com ações realmente que possa vir ajudar aquela pessoa. Né? E uma coisa que eu queria falar, é importante a gente agir com as pessoas sem conceito formado. O ser humano ele é muito preconceituoso. Uhum. Então, tanto trabalhar com as crianças que eu desenvolvo, tanto trabalhar com as pessoas que são usuárias, a gente tem que agir de forma sem conceito formado. Sim. Tá ali aberto. Sem o pré-julgamento. Sem o pré-julgamento, né? Não é? Mesmo porque Deus não nos deu esse poder. É verdade. O único poder que Deus nos deu, Aline, foi de amar. Então a gente tem que amar. Amar é o que é? É buscar entender aquela pessoa. E não subjugar. E não, de certa forma, boicotar ou poldar aquela pessoa dela crescer. Porém, na sociedade ainda existe muito essa questão do preconceito. Você percebe isso, pastor, no seu Sim, dia a dia? Eu sofro preconceito. Bastante? O tempo inteiro. Sério, pastor? O tempo inteiro. Mas por ser pastor ou por ter um cabelo rastafari? Pelo quê? Ou por cuidar de pessoas adictas? Por várias coisas, né? Por ser negro, por ter o cabelo dreadlock, as pessoas acham que todo... Dreadlock é o nome? É, o dreadlock. Legal. Todas as pessoas que têm dreadlock, ela é usuária de maconha. É uma generalização que as pessoas fazem, né, As pessoas pastor? generalizam. Por quê? Só pela aparência. Só pela aparência. Ou seja, é o preconceito. Isso. Não é? De usar o tambor tem muito preconceito. Dentro da própria igreja ainda há uma rejeição com relação ao tambor. Qual que é o que eles ligam? As pessoas associam uma série de situações, uma série de coisas que não é o real. O tambor, por si só, é um instrumento. Sim. Ele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. E então as pessoas utilizam, colocam no tambor um conceito formado que é do carnaval, festa da carne,
que determinado instrumento só pode ser tocado naquele ritmo, entendeu? Então tem um preconceito sem compreender, entendeu? Então, por que eu falo sobre isso? Porque através dos tambores a gente consegue atingir uma série de pessoas que não têm acesso, por exemplo, a tocar um teclado, Sim. que é mais difícil. O tambor, aqui, ó. Você pode desenvolver a percussão. Sim. Né? O que é a percussão? É a ação de um corpo com o outro que dá o som. Uhum. Então, a gente não precisa ter um tambor para se tornar um percussionista. Não é? Então, é um instrumento ainda muito rejeitado até no meio dos próprios músicos, sabia? Nossa, Fábio, eu não sabia Presta disso. atenção, Aline, o que as pessoas falam? O que é o percussionista? É o amigo do baterista. Ah, é? Não considera músico. Não considera que isso seja músico. Não se considera... E dá uma diferença na música, gente. Pelo amor de Deus, é uma diferença absurda. Quando tem um percussionista numa música, né, junto com... Ou sem o baterista, ou até mesmo... É uma diferença gritante, Porque um né? acrescenta o outro. Sim. Não é? Então, chama o percussionista. Para fazer o quê? Fazer isso aqui? Isso aqui já faz uma diferença, sim, porque complementou. Sim. Entendeu? Então, então eu sofro preconceito por várias formas. E eu vejo, sabe uma coisa, Rafael, que o preconceito, ele muito vem da falta de conhecimento das pessoas sobre tudo, né? Então, assim, quem não conhece de música e não vai a fundo pra saber, né, sobre o instrumento e tal, aí então tem aquele preconceito que acha, não, isso é coisa do carnaval, é coisa do pecado, ou sei lá o quê. E aí também não conhece a história do carnaval. Tudo é falta do conhecimento, né, Rafael? Se as pessoas tivessem mais conhecimento sobre as coisas, que é o que você faz, né? Você leva esse conhecimento da música, por exemplo, para as crianças, porque elas já vão crescer sem esse preconceito. Com certeza. Né? E assim, essa questão do carnaval. O carnaval também foi deturpado. Uhum. Totalmente deturpado, entendeu? O carnaval se tornou uma indústria, né, de muito dinheiro. Porém, como surgiu o carnaval? O carnaval surgiu de negros que não tinham acesso aos clubes, que era muito caro. Sim. Então, os negros começaram a se reunir, né, em lugares públicos e faziam sua própria festa. Sim. Não é? Desenvolvia. Então, era um projeto, era algo de inclusão. Não é? Então, o carnaval ele se tornou agora algo que até os próprios negros estão com dificuldade de ter acesso. Entendeu? Por quê? Porque elitizou muito. Se elitizou e o argumento é muita questão financeira. Entendi. Entendeu? Então, quando tem isso, o marginalizado, ele se torna mais à margem. Uhum. Ou seja, o negro, hoje em dia, ele não tem tanto... É óbvio que ainda existe vou colocar aqui, os quilombos. O que é os quilombos? As fortalezas negras, que é a capoeira, que é a própria... o samba, né, que é algumas escolas de sambas, entendeu? Que ainda são locais que os negros ainda conseguem ali se reunir, se sociabilizar e mostrar a cultura, a arte. Então, o preconceito, ele faz... Você colocou que as pessoas não têm o conhecimento, mas tem pessoas que não se permitem ter esse conhecimento. É isso mesmo. Entendeu? Não quer conhecer. Já não quer conhecer porque é mais fácil rejeitar, né? Mais fácil rejeitar. É mais fácil, não, para mim não, eu não quero, do que conhecer, do que buscar o conhecimento. Sim. E isso é ruim. É totalmente, porque não evolui a sociedade, né, pastor? E segrega. E segrega e fica cada vez pior, né? Porque se a gente não tem a vontade das pessoas de querer conhecer outras culturas. Porque, assim, o respeito é a base de tudo. Eu acredito nisso, né? Porque eu posso ser de uma determinada região, você ser de outra, a gente se respeitar e ser amigo. O respeito a gente não precisa ser fundamental. inimigo, né? E mesmo em estilos musicais, se um gosta de samba, o outro gosta de rock, sei lá, não precisa ser inimigo por causa disso, né? E aí muito vem né, do que você fala, dessa questão do preconceito contra as pessoas negras, porque tudo que é do negro, isso... Eu já estudei bastante culturas negras, né? Porque eu acho assim, eu como branca, eu tenho a obrigação de conhecer a cultura negra para que eu possa defender... Não, porque não adianta você só não ser racista. Você tem que combater o racismo. Eu, como uma pessoa branca, tenho que combater o racismo. Se algum amigo meu fala alguma coisa que você fala, pô, isso daí não é bacana falar, você tem que corrigir, né? Então, eu estudo bastante para ter esse conhecimento e para poder entender também, porque são culturas que vieram diferente, né? E
nessa parte, a gente fala muito da antropologia, o quanto a cultura negra influenciou na construção do nosso país, né? Tudo que é o Brasil hoje se deve também aos povos negros, né? E, poxa, aí a gente não quer ouvir falar, não quer conhecimento, e você cada vez mais vai distanciando as pessoas. E não é isso que a gente quer, né? Porque, na verdade, Aline, a história é contada por quem? Pelos brancos. Pelos opressores, Sim. não é? Por aquela não pessoa... ouviu o outro lado da história, Sim, né, pastor? não tem o outro lado da história. Sim. A gente tem buscado a questão do movimento negro, no qual eu me insiro, a gente tem buscado levar esse conhecimento para a escola. Muito bom. Porque eu acho que é através a história é contada criança, errada, né, sim, pastor? Através, a gente não quer, o objetivo não é ter o branco como inimigo, muito pelo contrário. Não, a gente quer... O branco não é o nosso inimigo. Juntar, né? Deixar né? cada vez Houve mais... uma ação perversa. Sim. Né? O sequestro dos negros Sim. que vieram as torturas trazidos da África. Foi um período, né? Foi um período. E a gente não pode generalizar hoje que todo branco ele é racista. Sim. Ou todo branco é contra a cultura negra. E não é uma verdade. Não. E essa verdade, muitas vezes, Aline, ela é passada de que existe isso. E não é. Nós não somos contra branco. Nós apenas gostaríamos que a nossa história também fosse contada. E respeitada, né? E respeitada, não é? E respeitada. Por quê? Porque para mim existe apenas uma raça, a raça humana. Sim, não tem esse negócio de raça. Até, pastor, vou te falar que nos últimos estudos que eu fiz, que eu estudei um pouquinho de antropologia, existe aí uma convenção, né, mundial de cientistas que gostariam de tirar a palavra raça, para não ter raça branca, raça negra, e sim etnias, né? Não mais a palavra raça, porque nisso a gente já segrega. Sim. Quando se fala raça, não, somos todos da mesma raça, não tem raça. Sim. Somos todos da mesma raça. Pastor, a gente tá chegando no final, mas eu vi que você trouxe aí... Já? Passa rápido, você viu? Meu Deus. Eu vi que você trouxe seu instrumento, então a gente não pode deixar de... Qual que é a sua ideia aí com tambor? Esse aqui é o timbal. Timbal. Eu Olha lá, costumo... pra vocês verem como eu conheço. Não, além disso, não tem obrigação nenhuma de ter esse conhecimento. Que bom que você abre esse espaço pra gente mostrar um pouco sobre isso. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou uma pessoa que... O meu avô era sambista, eu nasci no samba. Ele já tentou me ensinar tamborim, mas agora eu acho que quem vai me ensinar vai ser o pastor. Vamos ver se eu consigo aprender. Estou à tua disposição. Antes de terminar, eu queria falar um pouco do timbal. O timbal, para mim, é a revolução da timba. Uhum. Porque a timba, ela é um instrumento mais grave. Tá. E o timbal, ele é a afinação mais agudo. Tá. Mais, né? E foi, para mim, é uma evolução. Né? E por que eu falo que foi uma evolução? Porque através do timbal, mais uma vez eu volto a falar, a questão do resgate de vidas através do instrumento. Lá em Salvador, né, tem um projeto que é maravilhoso, que é do Carlinhos Brau, que através do timbal ele conseguiu resgatar muitos meninos e meninas que eram, né, de certa forma, excluídos. E hoje ele exporta esses meninos para todo canto do mundo, que é o projeto Pracatum. Nossa, que né? legal. Então isso é legal. Então eu vou mostrar um pouco aqui do timbal. Não, é demais. Vendo, até me emociona vendo você tocar. É uma facilidade que você tem, né, pastor? Olha, eu quero chegar lá, se aperfeiçoar, viu, Aline? E isso faz parte do seu dia a dia, né? Sim. E, nossa, parabéns. Obrigado por você ter vindo, adorei. Posso mandar um beijo? Com certeza. E agora as suas considerações finais. Gostaria que o senhor falasse aí as suas redes sociais pro pessoal, para o pessoal seguir, para apoiar, ajudar, né, pastor? Vamos lá. Sim. A bola é com você. Eu quero agradecer o convite maravilhoso ter vindo aqui e ter essa oportunidade de conversar contigo. E quero mandar um beijo para minha esposa, Solange, meu filho Kamal, Cacau, e o pessoal da Igreja Renascer em Cristo. Amo vocês. Bateria Salmo 150, uma galera da pegada. E o projeto social no qual eu desenvolvo lá no Padre Ticão, que é Batucando para a Vida. Minha rede social é Jorge Rafari. Pode procurar aí tanto o Instagram quanto o Facebook. Estamos à disposição aí, Aline. Muito obrigada, viu, Rafari? Foi muito gostoso. Gostaria de ter mais tempo, mas a gente vai se encontrar mais vezes, né? Porque eu ainda tenho que aprender a tocar os instrumentos aí. Aí, só chamar. Um beijo para todos vocês. Obrigada por nos acompanhar. E até a próxima. Beijão.